E dando continuidade na nossa aula sobre antropologia filosófica, na aula de hoje vamos falar sobre as concepções existencialistas de ser humano. Como nós vimos na última aula, nós falamos ali, sobre as concepções essencialistas. Nós aqui apresentamos, os representantes, Platão e Aristóteles como representantes da concepção de ser humano, essencialista, e hoje vamos falar um pouco, sobre os representantes da concepção existencialista de ser humano. Como nós havíamos comentado, a concepção existencialista de ser humano não se resume tão somente, ou não se resume a aqueles filósofos ligados à filosofia existencialista, mas também aqueles outros pensadores que vão, de certa maneira, negar a possibilidade de uma natureza humana, de uma essência humana. E a base fundamental da concepção existencialista é essa noção de condição humana. Nós não nascemos humanos, mas nós nos tornamos humanos a partir da nossa existência, a partir da nossa inserção no mundo humano social. E dentre os pensadores que vão ter um alinhamento com a perspectiva existencialista em relação ao ser humano, nós temos o Karl Marx. O Karl Marx ele é do século XIX, e ele entendia que o ser humano ele não possui uma natureza humana que o qualifique como ser humano. Mas o ser humano ele vai se construindo ao longo de sua vida, ao longo de sua existência. Segundo Karl Marx, o ser humano constrói-se a si mesmo por meio do trabalho. E conforme se constrói, ele se modifica. Karl Marx então entendia que o ser humano vai se tornando o que ele é, ele vai se constituindo enquanto humano, ele vai construindo a si mesmo por meio da sua atuação no mundo natural, no mundo material, em meio à sociedade, em meio à sua realidade. E à medida que ele vai se construindo, através do seu labor, do seu trabalho, da sua atuação, e ele vai também se modificando ao longo da sua existência. O Karl Marx então entende que é um mundo real, um mundo material, esse mundo concreto no qual estamos inseridos, no qual o ser humano se insere, é que vai condicionar esse desenvolvimento do humano, nesse ser humano. Então, o mundo material, segundo Karl Marx, é que condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Outro representante dessa perspectiva de pensamento, dessa concepção existencialista de ser humano, foi a Hannah Arendt, uma filósofa, escritora também do século XX, que num dos seus textos, das suas produções acadêmicas, ela vai exatamente citar esse termo, a condição humana. A Hannah Arendt também vai negar a possibilidade de uma essência humana, de uma natureza humana, e ela vai afirmar que a humanidade é uma condição. E segundo o texto dela, a condição humana não é a mesma coisa que natureza humana. A natureza humana pressupõe que nós já nascemos com certos atributos que já desde o nosso nascimento nos qualificam, então, enquanto seres humanos. Para Hannah Arendt, não. Nós não nascemos humanos. Nós vamos nos tornando humanos na medida que existimos. Então, a condição humana diz respeito às formas de vida. Então, cada ser humano é inserido numa forma de vida, e essas formas de vida que vão nos construindo, vão constituindo aquilo que somos enquanto humanos. Então ela diz que a condição humana diz respeito às formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. São condições que tendem a suprir a existência do homem. As condições variam de acordo com o lugar e o momento histórico do qual o homem é parte. Então, ela também vai situar o ser humano dentro de um contexto histórico-social, e é esse contexto, segundo ela, que vai determinar, ou que vai pelo menos contribuir de maneira significativa para a consolidação
desse projeto humano, né? Do ser humano. Então nós precisamos existir, nós precisamos sobreviver e vamos nos moldando às nossas necessidades e nos tornando, né, o que somos, né? O que somos em termos de humano. E finalmente, né, como representantes aí da concepção existencialista de ser humano, nós temos, né, a própria filosofia existencialista, e aqui eu cito, né, três principais, né, filósofos, né, dessa corrente filosófica: o Kierkegaard, o Heidegger e o Sartre. E o entendimento geral, né, no geral aí da concepção de ser humano, né, dentro da perspectiva da filosofia existencialista, é entendido o ser humano como um ser para si. Né? Como o ser humano é um ser para si, a ideia que essa filosofia, né, essa corrente defende, é que o ser humano é um ser aberto à possibilidade de construir ele próprio sua própria existência. Então, dentro da concepção, né, da filosofia existencialista, o ser humano não nasce pronto, né? Mas ele é um ser em aberto. E por ser um ser em aberto, ele vai se construindo, né, a ele mesmo no curso da sua própria existência, no curso da sua própria história. Né? Então, a ideia de existencialismo, porque nós existimos, né, e ao existir, nós vamos nos construindo enquanto seres, né, e neste caso, enquanto seres humanos. Então, o ser humano, né, dentro dessa perspectiva, é um projeto, né? Não é nada acabado. O ser humano não nasce pronto. Como um sapato, quando é produzido, né? Um tênis, quando é produzido numa fábrica, né? Sai o tênis ali e aquele sapato, aquele calçado, né? Aquele tênis, ele tem, né, já, ele nasce pronto. Né? O ser humano não. Ele nasce em aberto. Ele é um projeto de si mesmo, né? E ele vai se consolidando, né? Esse projeto vai se consolidando à medida que ele vai existindo. Né? Então, e também não há nada que determine essa existência. Né? Cada ser humano, cada indivíduo dá o sentido para a sua vida, o direcionamento que ele entende melhor ou que ele consegue, né, dar e responder diante das circunstâncias da vida. E aí tem uma frase muito famosa, né, do Sartre, né, Jean-Paul Sartre, que ele vai dizer que a existência precede a essência. Se podemos falar de uma essência humana, é apenas após a existência, né, e não antes. Então, diferente do pensamento, por exemplo, né, cristão ou judaico-cristão, que o homem já nasceria, né, tendo uma essência que é a imagem e semelhança de Deus, ou, né, após a queda, uma essência pecaminosa, né, uma natureza pecaminosa, né, presente na humanidade, né, de uma forma universal, a concepção existencialista de ser humano, e a filosofia existencialista em particular, defende que não há nenhum fator anterior, né, no ser humano que determine a sua existência, mas é a sua existência que vai determinar aquilo que ele é ou aquilo que ele será. E aí, finalmente, eu deixo para você, né, uma pergunta. Existe uma natureza humana? Será então que nós nascemos humanos ou nos tornamos humanos? Qual que é a sua opinião sobre isso? E para ajudar você, né, a pensar sobre essa questão, eu deixo aqui para você também um link, vou deixar na descrição do vídeo também, um link, né, de uma fala do filósofo, né, brasileiro, professor Luiz Felipe Pondé, onde ele exatamente vai refletir, né, em 4 minutos esse vídeo, sobre essa pergunta: existe natureza humana? Nascemos humanos ou nos tornamos humanos? Deixo para você essa reflexão e também indico a você esse vídeo. Espero que você tenha compreendido nessa aula as diferentes concepções de ser humano, as concepções essencialistas e as concepções existencialistas de ser humano. Aquelas que defendem a natureza humana, uma essência humana, e aquelas que defendem uma condição humana, que o ser humano existe e depois se define. Né? Que você possa ter
entendido bem nesse conteúdo. Espero que esse conteúdo também ajude, né, você na sua vida estudantil, sua vida acadêmica. Um abraço e até o próximo encontro nosso neste canal.